Muito boa tarde, estamos de volta. Esperamos que bem dispostos depois deste almoço, porque ainda temos uma tarde intensa de trabalho. A sessão de abertura oficial desta tarde de trabalhos fica a cargo do Sr. Secretário de Estado da Economia. Tenho o gosto de chamar ao palco o engenheiro João Rui Ferreira. Seja muito bem-vindo. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer o convite à Câmara Municipal de Ponte Sor e ao meu amigo Hugo Hilário. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Ponte Sor, também co-organizador da Portugal Air Summit, e cumprimentar os restantes dirigentes associativos, membros do cluster, José Neves e restante indústria. Cumprimentar também o Dr. Pedro Cisa Vieira, que é um gosto também revê-lo. E dizer, sobretudo, que, antes de entrar aqui mais no tema da indústria e da economia, que este é um dia particularmente especial, porque estar em Ponte Sor, para mim, é estar em casa, porque eu, durante a minha carreira, antes desta missão, que parece longa e parece-me já muito longa, mas só tem 6 meses, trabalhei muito trabalhava no setor da cortiça e, portanto, Ponte Sor é uma das regiões mais relevantes do setor e, sobretudo, com o dinamismo enfim, o entusiasmo, mas, sobretudo, o profissionalismo que o Presidente da Câmara Municipal sempre colocou. Estávamos cá frequentes vezes e fizemos muito trabalho e, portanto, é um gosto grande estar em Ponte Sor e dizer-te, Hugo, que sinto-me em casa e melhor expressão do que esta acho que não posso usar para ti e para todos os habitantes de Ponte Sor e todos os amigos, que muitos encontrei já nesta exposição. Esta realidade mostra também e contribui para algo que é absolutamente essencial, que é a quebrar de alguns mitos ou pelo menos ideias pré-concebidas que as coisas não se conseguem fazer por questões geográficas ou por questões territoriais ou por questões de dimensão ou por questões de dificuldades de infraestruturas. A verdade é que o Portugal Air Summit é um exemplo de quando se quer alguma coisa, ela acontece e acontece com o entusiasmo normal de quando ela está no seu início, com a responsabilidade no seu prolongamento e com a inteligência também de olhar para ela hoje e perceber como é que ela se deve escalar no tempo, passando também agora a uma lógica bienal, claramente percebendo que às vezes menos é mais e o foco deve ser essencialmente a qualidade, a excelência, a diferenciação, algo que este setor também é muito característico. Portanto, parabéns a todos que estão e a toda a equipa que está à volta deste evento. É um grande, como vê, com satisfação que me dirijo a todos. O mote deste evento não podia ser mais adequado, Flying for Change. Eu penso que este podia ser o mote de um Portugal Air Summit, como provavelmente até podia ser o mote de muitos setores da economia portuguesa e de muitos setores que estão em Portugal, que é voar pela mudança. Nós temos, de facto, que ter uma ambição de transformação permanente. Vivemos numa circunstância plenamente competitiva em termos globais, numa economia como a portuguesa, que é uma economia de uma dimensão pequena, do ponto de vista da sua dimensão de consumo, uma economia aberta, mas uma economia com enorme potencial de crescimento no seu contexto internacional. Este é um bom exemplo disto. Nós estamos a falar, e de acordo com os dados do cluster da EAD, da Aeroespacial, Aeronáutica e Defesa, Espacial, Aeronáutica e Defesa, estamos a falar de um setor de mais de 145 empresas, cerca de 2 mil milhões de euros de volume de negócios, trabalho altamente qualificado, uma dispersão pelo país e, sobretudo, uma grande componente de internacionalização e de exportações, mais de 90%, e, portanto, também aqui, se mais não fosse, é algo que inspira e aquilo que para mim é muito importante. Falava há pouco com alguém que me dizia que neste setor tão importante como os spin-offs são os spin-ins, e eu tenho visitado muito do nosso ecossistema de startups, muito daquilo que se está a desenvolver em startups, sejam de base tecnológica ou de base um bocadinho mais tangível e de produto, e muito disso pode claramente ser aplicado neste setor, e muita da inovação que a indústria portuguesa pode utilizar
noutros setores também pode nascer deste cluster e desta indústria. Aliás, a indústria da defesa, porque era uma indústria por definição que não tem limites, ou poderia não ter limites naquilo que era a sua evolução tecnológica, porque determinava-se a um fim onde as dimensões eram sempre e as fronteiras mais amplas, foi na defesa que se construíram muitas das inovações tecnológicas que depois são transpostas para a sociedade civil, para o mundo empresarial e, portanto, aquilo que me parece que é uma grande riqueza que Portugal tem cada vez mais conseguir, e esse é um dos grandes objetivos do nosso Governo, esta interligação entre setores com mais tradição, e eu falei há pouco de que é uma grande base da indústria nacional e das exportações nacionais, que é o setor da cortiça, que aproveita recursos naturais existentes no país, com um grande valor acrescentado para a nossa balança comercial, mas que do ponto de vista tecnológico se pode cruzar com setores de ponta, como a aeroespacial ou a defesa, e muitas vezes a solução para um problema técnico, e eu sei que sabes do que é que estou a falar, pode muitas vezes ser descoberta em algo que visitamos ou conhecemos noutra realidade. E isto é muito importante. Temos uma rede hoje e uma infraestrutura de centros tecnológicos, laboratórios colaborativos, dispersa pelo país, única e que nos dá a infraestrutura para podermos lá chegar, e são eventos como este também que vão permitir conseguirmos criar este dinamismo. Não só por aquilo que são as conferências ou aquilo que é o que se vai falando em determinados painéis, mas muito daquilo vai acontecer nos encontros informais que acontecem na feira, e em particular aqui o destaque para o stand que temos do IAPMEI, ou o espaço do IAPMEI, que é um espaço que está vocacionado para contactos e relações de negócio, em speed meetings ou outro tipo de dimensão comercial, mas no fundo para ligarem fornecedores a clientes, porque, como digo sempre, nós podemos ter o melhor produto do mundo, mas temos que o conseguir vender, seja pelas suas características técnicas, seja pela nossa capacidade de comunicar, seja pela nossa capacidade de estar mais próximo dos nossos clientes. Aliás, um ponto essencial da nossa política económica, que é estreitar cadeias de valor, estarmos mais próximos do cliente final, criarmos marcas mais fortes para Portugal, capacitar-nos e darmos mais valor acrescentado aos nossos produtos, porque isso é de facto o essencial, porque a economia faz de valor acrescentado, não de volume, mas sobretudo de valor. Nós vivemos um momento extraordinário na história da aviação, as transformações tecnológicas, exigências ambientais, novas formas de mobilidade obrigam-nos, de facto, e obrigou o setor a redefinir-se, a repensar-se, e Portugal conseguiu estar na linha da frente desta revolução. Além dos números que falei, queria chamar a atenção para um ecossistema aeronáutico que se distingue pela excelência que tem feito nos trabalhos de investigação, no desenvolvimento tecnológico. Já falei das universidades e CTIs, cada vez com mais formação, competências e qualificação nestas áreas. Áreas de aplicação de tecnologia como análise de dados, a inteligência artificial, realidade aumentada, a robótica ou a impressão 3D, aliás, tudo realidades que na rápida visita que fiz e vou continuar a fazer, se vê nos stands que estão nesta feira ou nesta exposição, são de facto sinais claros de que nós em Portugal estamos na linha da frente para apanhar este comboio desta transformação deste setor. Destacava também 3 agendas mobilizadoras que são um exemplo claro do compromisso nesta área. A Agenda Aeronext Portugal, um consórcio de 34 entidades que está a fazer um conjunto de produtos bastante diferenciadores, entre os quais destacava aqui uma aeronave regional ligeira, com capacidade para 19 pessoas e um sistema de vigilância marítima não tripulado. No fundo, apenas 2 exemplos de uma agenda que claramente vai demonstrar a capacidade de desenvolvermos este tipo de soluções inovadoras que respondem às necessidades do mercado. Por outro lado, a agenda New Space Portugal, aqui orientada e destinada ao setor espacial, um programa também bastante ambicioso, que visa desenvolver satélites que serão integralmente desenvolvidos, lançados e operados em Portugal. Isto acho que é um fator bastante diferenciador, porque estamos a criar valor para ficar no nosso país e que, sobretudo, fazem parte aqui numa lógica também de rede e de agregação da Constelação do Atlântico, um projeto conjunto com Espanha, e também mostra a nossa capacidade de termos dado aqui um salto qualitativo naquilo que é o aeroespacial e, de alguma maneira, que já estamos num estado de maturidade diferente daquilo que era apenas uma ideia ou um conceito inicial, já tem aqui algum
um nível de maturidade interessante do nosso setor. Aliás, uma característica das agendas, que é fazer levar produtos com TRL, este é o termo que se utiliza para produtos de maturidade tecnológica, ainda em fase inicial, para produtos e processos e serviços de maturidades mais avançadas. Por último, mas enfim, não nenhum ranking, a agenda Neurospace, uma agenda que visa que, através da inteligência artificial, resolver os space debris, fornecer ferramentas para os operadores de satélites evitarem colisões. Isto sei que pode parecer, para vocês não, para esta plateia, obviamente, são conceitos lógicos e racionais, mas de facto pensarmos que temos que encontrar software, tecnologia para evitar colisões, evitar perdas de infraestrutura, não só que tem um impacto forte do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista da permanência de destroços nas órbitas dos planetas e sobretudo no terrestre, e portanto também aqui algo desenvolvido em Portugal, mas que terá um impacto global. Uma palavra também importantíssima para a consolidação deste cluster em Ponte Sor. É de facto incrível aquilo que fomos assistindo nesta região, onde a cadeia de valor se conseguiu quase ver de A a Z, onde vai desde a fabricação de componentes até acessórios para os pilotos, como os capacetes, as máscaras de oxigênio, e depois a toda a formação, com mais de uma centena de alunos a fazerem a formação de pilotos de linha comercial, entre outros, mas baseados em Ponte Sor, com a sua vida em Ponte Sor, com aulas em Ponte Sor, desenvolvendo a sua vida em Ponte Sor, e isso é indiscutível também que tem trazido e vai continuar a trazer uma dinâmica de inovação, de conhecimento, de cruzamento de culturas com muitas nacionalidades. Não tenho presente o número, mas penso que 40, foi o que me disseram, 40 ou 46 nacionalidades. Pensar isto há 10 anos atrás era algo impensável e era algo que nós podíamos imaginar como sendo em alguma cidade da Califórnia ou de um centro de inovação há algures no mundo, mas está a acontecer em Ponte Sor e temos que destacar isto de uma forma orgulhosa, mas sobretudo inspiradora para que possamos replicar, e há boas réplicas disto noutras realidades do país. Não me vou alongar muito, mas só dar-vos nota também que um outro pilar, outra dimensão ou eixo deste cluster tem a ver com a defesa. Foi também um compromisso claro do programa Acelerar a Economia. Uma das medidas é exatamente esta, termos em Portugal um cluster económico da defesa, num trabalho que está a ser interdisciplinar. Aliás, o Dr. Pedro Cisa Vieira deve ser a principal testemunha disto, mas a economia é muito para lá do Ministério da Economia. A economia é, de facto, sermos os embaixadores do desenvolvimento económico das empresas para criar valor, mas numa articulação com muitas áreas governativas. A educação, a ciência, as qualificações e competências, as infraestruturas, o desenvolvimento económico e a transformação de país acontecem nestas áreas. A economia tem que ser o driver e o motor disto, o embaixador das empresas, quem leva as preocupações aos seus colegas do governo, e nós temos conseguido fazer isso, e é isso também que temos que continuar a fazer. E dizia, na economia da defesa é exatamente isso, com a presença também que teve cá hoje o Sr. Ministro da Defesa, num compromisso claro de também dotar alguns dos nossos setores com mais tradição, num processo transformador, têxtil, calçado, metalomecânica, onde podem encontrar na economia da defesa uma nova área de atuação e uma transformação para aquilo que eram os seus produtos habituais, que podem estar em algum ciclo de baixa ou de perda de vida por diferentes questões, mas obviamente a infraestrutura existe, o know-how existe, as competências existem. Tenho estado muito no terreno e tenho visto alguns bons exemplos de como é que indústrias que produziam determinado tipo de produtos conseguiram transformar, aproveitar aquilo que faziam melhor, incorporar conhecimento, e há muito em Portugal, e transformar o seu modelo de negócio. E isto era com esta palavra que eu queria terminar, dizer-vos que Portugal vai e pode voar cada vez mais alto no panorama aeronáutico, aeroespacial, da defesa a nível global. O Flying for Change não é apenas um tema para esta cimeira, deve ser de facto um compromisso do país com a inovação, a sustentabilidade, a excelência e a ambição, que deve ser de facto aquilo que nos inspira enquanto nação, para bem de todos, e isto é um grande exemplo disso, de coesão territorial, social e de fazendo o crescimento económico chegar a todas as áreas do país. Portanto, desejo, Hugo, que isto seja
apenas mais uma etapa deste caminho, contigo, com outros que poderão continuar, mas sobretudo que esta raiz que ficou em Pontessor e esta raiz que está no nosso país seja de facto diferenciadora e que Portugal se destaque e possa liderar em áreas tão diferenciadas como esta, e só teremos todos a ganhar. Muitos parabéns a todos, sobretudo à equipa que está por trás deste grande evento. Muito obrigado.